Salve, salve, jovens! Bom, voltamos aqui para mais uma aula de matemática discreta, né? E aí, hoje vamos estudar propriamente dita as induções matemáticas, ou seja, não vamos cair mais em fake news, não vamos ser ludibriados, vamos ser espertos agora, porque a gente vai conseguir saber como é que a gente faz todos aqueles cálculos, todas as coisas necessárias para conseguir saber como é que uma indução funciona. E aí a gente não vai mais cair nessas pegadinhas. Então, vamos lá, vamos analisar essas induções matemáticas. Bom, como eu havia falado, né, indução matemática, no nosso caso, vai estar associado aí à utilização de algumas ferramentas, de algumas estruturas que a gente também já estudou para conseguir definir, para conseguir generalizar uma informação. E aí, a proposta aqui é verificar se existe principalmente uma relação aparente aí nos números, por exemplo, em diversos dados que a gente está coletando, em algumas informações do nosso dia a dia, a gente vai fazer algumas medições e vai verificar se existe alguma relação que a gente consegue, por exemplo, prever coisas futuras, como lá foi mostrado também na previsão do tempo. Então, se a gente conseguir observar uma relação, uma regra, talvez, que envolva aí todas essas informações, todos esses dados, então a gente conseguiu criar aí a nossa indução matemática. E aí, para fazer essa indução matemática, eu acho que a forma mais fácil de mostrar para vocês é através aí de algo que a gente já tenha visto já em outras disciplinas, talvez, que é a proposta de criação aí de um algoritmo ou de um fluxograma, ou também alguma coisa associada, alguma coisa relacionada, que eu coloco aqui como uma escada. Então, olha só, qual que é a proposta? Como é que a gente sobe numa escada? Para subir na escada, a gente tem que obrigatoriamente ir degrau por degrau. Então, na indução matemática, essa lógica também funciona. Ou seja, se a gente de repente busca aí uma informação, busca analisar se um determinado conceito, se um determinado padrão existe, nós precisamos verificar se esse padrão vai funcionar aqui para o nosso primeiro degrau ou para a nossa primeira variável, para a nossa segunda variável, para a nossa terceira variável, para a nossa enésima variável, que seria o nosso enésimo degrau, e assim por diante. Ou seja, a gente, em tese, teria que testar número por número até conseguir verificar se todos os números, por exemplo, de um conjunto ou de uma sequência, fazem parte aí, vão tornar essa nossa indução matemática válida. E aí, se ela for válida para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, lá para o enésimo degrau, então a gente consegue confirmar, olha, essa indução ela é verdadeira, ela é válida e a gente consegue aplicar para qualquer número. Mas assim, aplicar número por número pode ser um trabalho aí relativamente grande, né? Então, o que a gente tende a analisar? Olha, a proposta é continuar fazendo essa aplicação aí por etapas. Então a gente testa em um determinado conjunto, testa em um determinado número aqui, e aí a partir das possibilidades de números desses nossos conjuntos ou dessas nossas sequências, a gente vai conseguir verificar se essa aplicação é válida. Mas a gente não precisa aplicar número por número. Por quê? O conjunto ou a sequência pode ter aí uma quantidade muito grande de números.
ou até ser um conjunto ou uma sequência infinita. Então, para isso, a gente precisa lá utilizar algo que a gente já tinha visto na aula passada, né? Que são os métodos científicos. Então, ao aplicar esses métodos científicos, a gente vai conseguir verificar com muito mais facilidade, e aí a gente não precisa verificar elemento por elemento. A gente pode basicamente aplicar em alguns poucos elementos e fazer um estudo para ver se o resultado é verdadeiro ou é falso. E aí eu mostro para vocês um algoritmo para vocês verificarem com maior facilidade se a indução matemática ela é válida. Então, olha só como é que a gente vai trabalhar com essas estruturas. Primeiro, a gente tem a teoria aqui, a hipótese. Olha, será que isso daqui vai ser válido? Então a gente tem num primeiro momento um pensamento aqui para verificar. A gente precisa descrever o que a gente quer observar nessa indução, né? Por exemplo, aqui por um conjunto ou por uma regra P, e a gente vai verificar se ela é verdadeira ou não. A partir dessa proposta, a gente vai tomar aí um elemento exclusivo, um elemento base. E aí, se para esse número básico ele for verdadeiro, então a gente pode testar a proposta da indução. Então a gente testa lá para um número qualquer, P de K, e verifica se a partir deste P de K a gente consegue criar aí uma indução para o próximo elemento. Lembrando, né, que a gente está pegando aqui elementos de conjuntos ou de sequências. Então, eu tenho números que estão ordenados, por exemplo, numa sequência, e aí se ele de repente funciona para um número qualquer que eu vou chutar lá dentro dessa sequência, se eu falo que ele funciona para esse número, a gente tem que basicamente verificar se ele funciona para o próximo. Ou seja, será que o fato da gente ter alguma coisa válida para o número anterior acaba ocorrendo também para o seu próximo número, para o seu posterior, para o elemento posterior? Então, se isso for válido, a nossa indução matemática também ela pode ser generalizada, ela pode ser validada aí para qualquer número. E aí, para facilitar esse entendimento desses passos, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, um exemplo relativamente simples, que ele vai tratar o seguinte: olha, por um acaso eu estava somando números ímpares, começando do 1, e aí essa soma, curiosamente, estava dando sempre um valor de n ao quadrado, ou seja, eu somei um elemento e aí ele de repente mostrou ele ao quadrado. Eu somei dois números ímpares, mostrou o 2 ao quadrado e assim por diante. Então, esse é o princípio da indução. Eu observei alguma coisa, alguma coisa parece que está acontecendo, parece que existe uma regra, e aí a gente precisa basicamente verificar se essa regra é verdadeira. Então, temos aqui o que eu costumei observar. Então, olha, quando eu tinha 1, esse número, que é 1, ele é igual a 1 ao quadrado. Quando eu comecei a somar dois números ímpares, a soma deu 4 e esse 4 é 2 ao quadrado. Somando três números ímpares, 1, 3 e 5, a soma deu 9, que é também 3 ao quadrado. Somando 4 números ímpares, deu 4 ao quadrado. 5 números ímpares, 5 ao quadrado. E aí eu posso pensar assim, olha, isso daqui é uma regra. Afinal de contas, funcionou para os 5 primeiros.
Então, se funciona para os 5 primeiros, com certeza funciona para todos os próximos elementos. Bom, a proposta não é essa. A indução não funciona desse jeito. Porque a gente pode acabar sendo ludibriado aqui por poucos elementos que funcionam, por poucos elementos aqui desse conjunto que funciona e de repente para um número muito grande isso pode acabar sendo falso. Então, para isso a gente precisa desenvolver essa indução para verificar se, de fato, para todos os números essa afirmação ela é verdadeira. Então, para isso, a gente segue para o próximo passo, que é o passo da indução. E aí, para esse passo, a gente pode e deve utilizar todos aqueles conhecimentos que a gente adquiriu até então. Dos conhecimentos, eu vou falar o seguinte, olha. Primeiro, eu sei que esses números estão no formato de uma sequência, então isso daqui é uma progressão aritmética, onde a diferença, né, a razão que está sendo aplicada, que está sendo somada aqui de um elemento para o próximo, é igual a 2, para fazer com que todos os números sejam ímpares. Além disso, eu sei que os números ímpares podem ser definidos assim, como um valor 2n menos 1, considerando aqui o n começando com 1, e aí qualquer número natural pode ser aplicado nesse n. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, a partir deste conhecimento, eu vou verificar se a indução ela é válida. Então, para fazer isso, eu falo, olha, aconteceu com um número básico. Então, vamos verificar com um número k qualquer. Então, olha, eu tenho aqui a soma de diversos números e eu estou afirmando que isso é verdade e isso funciona. Então, eu somei aqui 1, o 3, o 5, diversos números até o número k, onde o número k, na posição k, né, a gente teria 2k menos 1, que é o valor ímpar dele. E aí, se essa coisa ela é verdade, se essa proposição ela é verdadeira, então a gente tem como resultado isso igual a k ao quadrado. Agora, sendo essa de k verdadeira, será que o próximo elemento também é verdadeiro? Então, a gente precisa verificar se o próximo vai ser também verdadeiro. Para o próximo, a gente tem aqui o 2k mais 1, que é o próximo número, menos 1. Isso daqui tem que ser igual a k mais 1 ao quadrado. Então, olha só como que a gente vai trabalhar com isso daqui. A gente sabe que do 1 até o 2k menos 1, isso daqui era igual a k ao quadrado. Então, eu vou basicamente somar este k ao quadrado com o próximo elemento e essa soma ela tem que ser igual a k mais 1 ao quadrado. E aí, olha só, se a gente soma isso daqui, a gente vai ter k ao quadrado mais 2k mais 1. Isso daqui é igual a k mais 1, tudo isso ao quadrado. Se por um acaso a gente expande esse produto aqui, então a gente tem como resultado k ao quadrado mais 2k mais 1 é igual a k ao quadrado mais 2k mais 1. Ou seja, como os dois lados da nossa igualdade são exatamente iguais, então a gente tem que essa proposição ela é verdadeira, ou seja, para qualquer que seja o valor de k, essa informação ela vai ser verdadeira. Lembrando aqui que a gente só pegou números maiores do que 1, tá?
a gente tem aí essa regra que precisa ser considerada, precisa ser válida. Então, essa indução matemática ela é verdadeira. E aí, a proposta da indução matemática, ela vai até um pouco além, porque olha só, se ela é verdadeira utilizando alguma base que a gente obteve aqui do conhecimento, essa proposição, sendo verdadeira, ela também tem que ser verdadeira para qualquer outra composição que a gente for utilizar. Ali eu basicamente peguei a composição dos números ímpares e fiz a indução matemática. Eu poderia também pegar o outro lado, a parte de soma de progressão aritmética.